Gente, boa noite, boa noite. Mais uma vez estou aqui na presença do Dr. Bruno para a gente conversar um pouquinho sobre uma temática muito complicada, que é o suicídio na adolescência. Bruno pede para participar ao vivo. Bruno já está entrando. É uma temática que requer muita sensibilidade, muito interesse, muita disponibilidade afetiva, porque eu tenho certeza que a gente vai sair dessa live aqui diferente. Bruno, boa noite. Estou aqui Boa noite. recebendo os nossos convidados. E já falei para todo mundo que eu fiquei tão encantada com a nossa primeira live, com a sua delicadeza, com a sua generosidade e como você consegue abordar temas tão profundos de uma maneira clara e que realmente nos toca profundamente também a alma. Então, eu, assim que terminou a live, eu liguei para o Bruno. Bruno, vamos fazer outra. O que a gente pode, de alguma maneira, oferecer para a nossa comunidade, para despertar um pouquinho, né, os corações de vocês para essa temática que normalmente a gente evita tocar. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do que você faz. Eu sei que você é autor de vários capítulos de livros, né, que tangem essa dinâmica, inclusive do suicídio, da busca pela individualidade, mas ninguém melhor do que você para você se apresentar. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo normal o áudio dessa vez, Virgínia? Isso, perfeito, Bruno, perfeito. Ótimo, ótimo. Já é a segunda vez, né? Já não é a minha estreia, né? E que prazer estar contigo de novo, estar falando de assuntos tão importantes novamente, né? Fico feliz pelo convite novamente, né? É mais uma oportunidade da qual você me dá voz, né? Para a gente também trocar e refletir sobre algo tão importante. Dessa vez nós trouxemos até um filme aí para servir como pano de fundo, né? Sobre as nossas reflexões e nossas colocações. Meu nome é Bruno Gonçalves, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta aqui na cidade de Indaiatuba, tenho formação em psicoterapia fenomenológico-existencial. Como você disse, eu escrevi alguns capítulos em alguns livros, né, do autor Valdemar Angerami, né, organizando sempre os livros, sempre com os temas de suicídio, automutilação, às vezes falando um pouquinho sobre base filosófica de psicologia, né? Eu gosto muito de autores, eu me baseio muito em autores da filosofia ao invés da psicologia, eu gosto muito de trazer Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, e por aí vai. E essa sua profundidade, a forma como você caminha entre esses autores que realmente nos encantou. Não só a mim, mas como a muitos seguidores que pediram o seu contato, o seu telefone, depois que nós vamos fixar aí, porque hoje com a terapia online, né, a gente pode ter acesso a você também, Pois né? é, que bom, eu E agradeço as palavras. O Bruno, gente, ele escreveu um capítulo relacionando a temática do suicídio na adolescência com aquele filme, né? A Sociedade dos Poetas Mortos. E aí tem N perguntas aqui, né, que chegaram para você, mas eu queria que você inicialmente nos dissesse por que esse tema, o suicídio, né, na adolescência, te tocou de uma maneira particular? E por que as pessoas falam tão pouco nessa dimensão? Exato. Virginia, esse livro ainda ele está em fase de preparação. Provavelmente ele atrasou um pouquinho, até por conta das consequências que nós tivemos aí nos últimos meses, né, do coronavírus e tudo mais.
mas creio que já no começo do próximo ano, eu creio que ele já vai estar saindo aí, vai estar disponível para as pessoas comprarem, né? Ele é um livro organizado pelo Valdemar Angerami. Então, a proposta é de falar de cinema e de suicídio. Eu escolho esse livro, Virgínia, primeiro porque usar um livro para falar de suicídio tem a vantagem de trazer um caso que está acessível a um número muito maior de pessoas, né? Ao invés de um caso concreto, né? No caso de um caso concreto também, a gente poderia, né, incutir num dos erros de estigmatizar ainda uma família, né, expor um caso, aumentar ainda mais o sofrimento de uma família sobrevivente. E esse filme, né, Sociedade dos Poetas Mortos, ele é um filme de 1989, então muita gente já assistiu esse filme, eu já assisti mais de uma vez, quando passa na TV aberta, ou às vezes está disponível, né, nessas plataformas, eu assisto novamente. É um ótimo filme, né? Hoje ele é usado para... as pessoas usam para falar sobre educação, educação emancipadora, educação opressora, para falar de temas como influência das outras pessoas na nossa trajetória, na nossa vida. Tem né, o exemplo do filme, um professor que influencia os alunos, né? Então é muito bonito a mensagem que o filme traz. É um filme assim excelente. Ele traz, na verdade, uma mensagem que caiu no nosso gosto popular, né? Que é a expressão carpe diem, né? Carpe diem, que é o aproveita o momento, aproveita a vida, né? Colha o dia, colha o que o dia traz, né? Então, esse livro, esse filme, né? É um dos... Eu achei uma forma muito, assim, um exemplo muito fácil para exemplificar aquela visão que eu já tinha sobre os aspectos do suicídio. Então, ele vai trazer dois aspectos fundamentais ao falar desse suicídio, né? A gente não está dando spoiler porque é um filme de 1989, então tem um suicídio, né, nesse filme, né, de uma adolescente. Então, trazer esse filme para falar de suicídio adolescente é muito importante, porque nessa faixa etária, não que seja negligenciado esse assunto para falar dessa faixa etária, né? Mas é muito importante falar que tem algumas diferenças nas tentativas de suicídio nessa faixa etária, né? Não é a faixa etária com maior incidência de suicídio. Incrivelmente, Virgínia, nós temos os idosos que têm a maior incidência de suicídio, superando os adultos, superando os adolescentes. Mas os idosos, eles ainda morrem de outras causas. Morrem de causas naturais, de doenças e diversas outras causas. Agora, falando de adolescência, o suicídio ele figura entre as 3 primeiras causas de morte. Em alguns países é a segunda, né, disputando aí com os acidentes. Então, essa é a importância de falar de suicídio na adolescência. Só para se ter uma ideia, se a gente falar de adolescência e excluir os meninos, né, só falar de adolescente do sexo feminino, né, que são mais prudentes, apesar de também ter uma saúde física, né, gozarem de uma boa saúde física, elas são mais prudentes, então elas não morrem nem de acidentes, né, acidente de trânsito. Então, em alguns países, é a primeira causa de morte, Virgínia. Então, essa é a primeira causa de morte. Então, essa é a importância de falar, né, de falar de suicídio na adolescência, por mais que não seja a maior incidência nessa faixa etária, né? E o que eu vinha falando também é que esse filme ele vai corroborar com a visão de que existem 2 aspectos fundamentais para compreender o suicídio. São eles a imprevisibilidade e o desespero.
Esse suicídio, Virgínia, que ocorre no filme do personagem do Neil, eu vejo ele como um suicídio e completamente imprevisível, né? Se olharmos, né, você assistiu o filme, e as pessoas que assistiram o filme, eu fico me perguntando assim, alguém conseguiu encontrar algum indício ao longo do filme, algum sinal de que esse jovem poderia cometer suicídio? Eu particularmente, eu não encontrei nenhum. Talvez exceto nos momentos antes do ato, mas no decorrer da história, a gente não encontra um indício de que aquele jovem, né, que é expansivo, ele tem muitos amigos, né, ele é o centro das atenções, né, nunca que a gente imaginaria que ele ia cometer esse suicídio. Então, Virginia, eu aproveito até a oportunidade, né, até de falar dessa imprevisibilidade, assim, esse seu Instagram, né, e nossa live, né, assistido por muitos psicólogos, por muitos profissionais de saúde. Então, é importante dizer que a gente precisa tirar, Virginia, essa falácia, né, acabar com essa falácia de que o suicídio, ele sempre vai dar, o suicida ele sempre vai dar indícios, vai dar sinais de que ele vai cometer o ato suicida. Eu digo isso porque ainda acontece casos, né? Depois a gente vai até diferenciar um tipo de desespero que leva ao suicídio e outro tipo de desespero. Mas digo isso, só um minutinho, Virginia. Desculpa. Digo isso justamente para a gente proteger a família, porque ouvi que um suicídio poderia ser evitado, né? Há pouco tempo eu li uma matéria, se eu não me engano, da Super Interessante, que eu fui até buscar, né? Eu não gosto muito de dados estatísticos, mas eu fui buscar alguns dados estatísticos, né? E aí a matéria, tinha um título da matéria que falava assim, ó, suicídios que poderiam ser evitados, que poderiam no passado. Eu fico pensando, a mãe de alguém que cometeu suicídio, né? Lendo esse tipo de título, e aí eu fico pensando assim, as pessoas ficam pensando, o que eu poderia ter feito de diferente? E às vezes não é esse o ponto principal. Às vezes o suicídio. Falhou a internet. Oi, falhou, Bruno. Desculpa, Virginia, acho que caiu. Agora Tá, voltou. tá certo. Não, que caiu aqui. Desculpa, deixa eu voltar na linha do pensamento. O que a gente Ah, precisa, que eu estava dizendo, Virgínia, é que a gente precisa, para não estigmatizar mais ainda uma família sobrevivente, né, não causar ainda mais dor, a gente tem que desmistificar isso de que todo suicídio ocorre indícios, ocorre sinais que precede ao ato suicida, né? Isso às vezes é muito, né, doloroso para uma família sobrevivente ouvir esse tipo de coisa, né? Eu sempre cito Nietzsche quando eu quero falar disso, que ele fala assim, o querer, ele é sempre bom, assim, a vontade, né? Nietzsche vai falar muito de vontade, de potência. Então ele fala assim, o querer para frente, o querer, o almejar, o querer se expandir, aumentar, é sempre bom. Tem um tipo de querer que ele é nocivo, que é o querer para trás, que é o querer, o impossível. Pode ser o querer voltar no tempo e fazer de uma forma diferente. Ele é nocivo porque ele não é possível. Quando eu quero algo que vai reparar, mas vai reparar no futuro, isso é um ótimo querer, é o que nos impulsiona, é o que faz a gente continuar a viver. Agora, quando eu quero alguma coisa no âmbito do impossível, no âmbito do voltar no tempo, isso daí causa mais sofrimento. E talvez, né, aqui a gente está colocando as ideias, talvez seja isso que leva muitos familiares, às vezes, a cometerem suicídio, né? Não conseguir aplacar essa dor tão grande, esse sofrimento do querer voltar para trás, voltar no tempo, né? uhum. Tá, mas aí quando você está dizendo, né, que da imprevisibilidade realmente é um fato.
mas de alguma forma, algumas pessoas no decorrer da existência podem também dar sinais, né, Bruno? Um adolescente, uma criança, um adulto. Então, nem todo suicídio é imprevisível. Alguns vão, de alguma maneira, senão as pessoas vão achar que tudo é imprevisível. A gente não pode responsabilizar de um lado, mas a gente também não pode poupar os pais, né, no sentido de estarem atentos a algumas manifestações, a algumas mudanças de comportamento que o adolescente possa vir a apresentar, né? É claro, é claro, é muito bem colocado, Virgínia. No outro vídeo, né, na nossa outra live, eu sempre digo que o suicídio ele é decorrente, né? Pelo menos esses suicídios que a gente estuda, né? Existe o suicídio de kamikaze, por exemplo, que é uma outra dimensão, né? Não é o nosso interesse, né? Mas esses suicídios, eles são sempre decorrentes de um estado de desespero. E o desespero, ele pode vir de duas maneiras, né? Basicamente de duas maneiras. Tem o desespero de alguém que percebe, né? Como eu digo, né, que é um termo do Kierkegaard, é um desespero ontológico, da percepção da falta de sentido da vida. Então, esse desespero, a pessoa carrega consigo, né? Ela se parece um pouco com uma depressão, porque é algo que carrega consigo, a pessoa carrega consigo da falta de sentido, de toda essa agitação, a falta de sentido de acordar, trabalhar, deitar, ou ir para a escola. Então, quando a pessoa não consegue encontrar significado, um propósito nessa vida, é uma forma dilacerante de desespero, e isso pode encaminhar para o suicídio. Esse sim a gente consegue ver no rosto do desesperado o que ele está sofrendo. O outro caso é o que a gente vai conseguir observar no nosso filme, que é um desespero que é decorrente de uma situação. Então, aquele personagem era alguém que foi jogado num sofrimento, e não no sofrimento crônico, nesse primeiro caso que eu falei do desespero sobre o absurdo da vida, mas num sofrimento agudo. Então, o desespero, seja ele diante do absurdo da vida ou diante de uma ruptura, de uma situação extrema, ele tem a capacidade de empurrar aquele indivíduo para os limites do sofrimento. E por isso que ele é a chave para entender. Esse personagem, o que acontece, o que eu falo da ruptura, ele teve o projeto existencial dele que foi interrompido pelos pais, né? Então, essa a importância da gente observar, como você disse, e também, né, acompanhar, dar o suporte para os pais. Esse menino, né, do filme, ele conseguiu o mais difícil de tudo, ele conseguiu se encontrar na vida, ele conseguiu encontrar um propósito, né? Ele encontra isso justamente na atuação, né? Eu quero ser ator. Então, enquanto tem tanta gente que não consegue encontrar um caminho para seguir, um propósito, o que dá sentido à existência, esse personagem ele consegue fazer isso. O problema é que o filme se passa, né? Se passa não, né? É um filme de 89, mas ele retrata uma década de 50. Então, a gente tinha uma educação muito diferente do que a gente tinha hoje, né? Das quais os pais tinham um poder muito maior sobre os filhos, né? Do qual tem hoje, né? Uma das últimas cenas do filme, por exemplo, você vai se recordar, ele não consegue argumentar com o pai, né? Quando ele vai argumentar, o pai levanta a voz e ele, né, de alguma forma, ele não consegue falar o que ele estava sentindo naquele momento. Então, ali sim, Virgínia, eu consigo, por mais que seja uma obra de ficção, a gente consegue olhar, né, pela interpretação daquele ator, né, que é um ator jovem, né, o desespero no olhar dele. Quando, não sei se você vai se recordar agora, a última frase que ele diz,
ele diz para si mesmo, né? Depois não tem mais falas, né? É uma sequência de cenas que só tem ações, mas não tem falas. Ele fala assim, né? Para si mesmo, né? Eu acredito. Ele fala assim: eu fui bem, eu me saí bem. Isso, linda, linda, Ele linda essa frase. Isso me mar... Eu não tinha nem. Foi agora que eu fui assistir novamente, até para a gente estar refletindo, né, que eu consegui perceber essa nuance. E ele diz assim: eu me saí bem, mas ele fala para si mesmo, porque ele não Para ele consegue falar para os mesmo. pais. E Uhum. a última coisa que ele fala, porque assim, talvez, né, a gente está. E aí a obra de ficção é bom por isso, a gente pode inferir as coisas que a gente quiser, né, sem se preocupar tanto. Mas talvez se ele fosse reconhecido, né, pelo menos que ele foi bem ali, se os pais tivessem, olha, você tem, né, você tem aptidão, você saiu muito bem nessa peça, mas ainda não vai ser possível, ainda não é a hora disso. Talvez o desfecho, né? É claro que falando de um filme, é claro que o roteirista é quem sabe como é que faz, mas se a gente projetar para uma situação, né, uma situação cotidiana, para uma situação concreta, né? Talvez fosse isso que tivesse faltando, alguém reconhecer aquela pessoa por tudo que ela conseguiu fazer, dela conseguir se encontrar no mundo, se encontrar na vida, né, Virginia? E eu acho interessante, né? Porque eu também assisti novamente o filme. Alguém está perguntando, é a Sociedade dos Poetas Mortos, né? E quando ele chega até a mentir, né, na escola, dizendo que realmente o pai teria autorizado, e ele procura, né, o professor que realmente acabou se suicidando também, o Robbie Williams, né? Agora, Exato. uns 2 anos atrás, O- infelizmente. Então, ele procura, olha que coisa linda, o professor, e fala: o que que eu faço agora? Né? Meu pai disse que não é para eu ir, é para eu abandonar o papel. E aí, né, o professor diz: converse com ele. Eu fico pensando na gente enquanto terapeuta. Você vai chegar para uma pessoa e falar: conversa com o seu pai. Ele já havia conversado, ele já havia tentado. E hoje de manhã, conversando com os meus alunos, eu até na Unicamburi, que eu dei uma palestra, estou vendo que tem alunos de lá, eu fiquei pensando, qual seria então o nosso papel? Quer dizer, o que eu faria, né? Eu tentaria conversar com esse pai. Alguém precisaria acessar esse pai que não o filho. E o terapeuta, ele acaba construindo pontes, né? Ele acaba construindo pontes, mas eu preciso saber qual é o alicerce que eu vou ter aqui na relação com o pai, qual é o alicerce desse filho também. Então, o que que você, terapeuta, faria se estivesse e provavelmente vivencia uma situação dessa, né? O que que você faria? Eu chamaria o pai, né? Tentaria fazê-lo compreender, buscar às vezes dentro dele mesmo, né? Qual o sentido da própria existência e verificar até se ele encontrou o sentido da existência, porque sozinho, gente, quantos adolescentes eu atendo, sozinhos eles não conseguem ter acesso a esse pai. Então, será que aí não seria a nossa função? O que que você acha, Bruno? Com certeza, Virgínia. Assim, eu acho que a gente pensou muito parecido, né? Eu consigo fazer uma analogia desse professor, do personagem desse professor muito com o nosso papel terapêutico de visar Uhum. a emancipação, né? O pensamento crítico daquelas pessoas, né? Visar sempre para aquela pessoa, aquele adolescente desabroche, aquele adolescente, né? Comece a se encontrar no mundo, né? Mas a importância que você diz sobre o papel dos pais na terapia, né? Não dá para a gente isolar como se ele fosse completamente interdependente ou fosse Isso, independente dos isso, pais, da cultura que ele tem. Então, às vezes, trazer os pais para a terapia é a coisa que a gente vai ser uma ponte, como você disse, intermediar aquilo que talvez não fosse possível lá na casa, entre só os isso. dois, né? Uhum. Então, essa ponte seria
é um erro muito grande a gente tentar atender uma criança ou uma adolescente sem a intervenção também dos pais, sem envolver os pais nesse processo, né? Porque, afinal de contas, somos ser no mundo, né? Quer dizer, nós nos constituímos na relação com o outro. E alguém está perguntando, e como orientar esse jovem se não tem esse acesso aos pais ou os pais não permitem esse acesso? Aí seria, Renata, exatamente a nossa função, né? Se você, pai, tiver, por exemplo, com um filho, né? Não conseguindo compreender ou de alguma maneira percebendo que ele está na contramão do seu desejo, não faça como esse pai fez no filme. Você vai ter que ser médico e pronto. Então, se você está com dificuldade de dialogar com seu filho, acho que humildade é a primeira atitude. Vamos buscar ajuda de um profissional. E vice-versa, né? Hoje nós temos instituições que atendem pessoas por um preço hiperacessível. As universidades atendem gratuitamente. Então, os construtores de ponte estão aí à disposição. Basta a humildade de falar, olha, eu não estou conseguindo acessar meu filho. E o filho fala, olha, eu não estou conseguindo acessar meu pai. Porque uma coisa que o Bruno falou que foi maravilhosa foi, ele descobriu o sentido da vida dele. Né? Isso é maravilhoso. Quantas pessoas passam e não descobrem o sentido. Agora, Bruno, tem Exato, uma Virginia. pergunta aqui que diz assim, quando é que eu posso perceber que um adolescente está chamando a atenção, utilizando a questão do suicídio, ou quando ele realmente está avisando que vai cometer o autoextermínio? Como é que eu posso discriminar esses sinais? A gente tem que ter seriedade para qualquer tipo de sinal. E isso não é nem um sinal, né? É uma comunicação direta. Se alguém fala que vai cometer suicídio, a gente não pode de maneira nenhuma achar que é para. E eu penso Chamar assim ainda, atenção. ainda que seja para chamar atenção, é um fato que vai despertar a nossa atenção. Se alguém cogita alguma coisa tão drástica para chamar atenção, que falta de atenção essa pessoa está tendo, o quanto essa pessoa está Isso. se sentindo não vista, invisível, para poder chamar atenção de uma forma dessa, né? Uhum. Então, a seriedade com os sinais ou uma comunicação direta, ela nunca pode ser levada como, não, é só para chamar atenção, né? Ainda que seja, a gente precisa, aí sim, entrar no mundo daquele jovem, né? Nós entramos na fase adulta, às vezes nós esquecemos de que a gente também foi jovem, de todo o processo que a gente passa, e que não é nada fácil. É claro que quando a gente chega numa fase adulta, que a gente já tomou mais pancada na vida e às vezes se levantou mais ou menos, a gente começa a às vezes achar e diminuir o sofrimento dos outros, né? Achar que um sofrimento em uma determinada fase é um sofrimento passageiro, é um sofrimento que é muito menor do sofrimento que a gente passou. Eu fico pensando assim, com 15, com 16, com 14 anos, aquele pior situação que você está passando é a pior que você vivenciou. Se você não conseguir Uhum. superar aquela lá, aquela pode ser a última. Então, a gente não Exatamente. pode de maneira alguma diminuir o sofrimento do outro. Não seria, não teria cabimento nenhum em a gente querer medir o sofrimento do outro, às vezes com o nosso sofrimento, né? Isso, assim, a vantagem é que nós estamos falando de um filme que retrata a década de 50 e eu observo assim que mudou muita coisa. Os pais hoje estão muito mais abertos ao diálogo com os filhos, né? Estão tentando entrar nessa dimensão deles, procurando saber o que eles estão fazendo, Esse eu acho que é a forma, não falo nem do terapeuta, mas dos pais, de tentar se aproximar do filho, saber que tipo de música que ele gosta, que ele está ouvindo, o que ele está assistindo, né? Tem umas peculiaridades do jovem hoje, que se a gente adentra nesse mundo, por exemplo, a gente começa a encontrar coisas
que a gente traz para si e começa a achar coisa legal na música que eles ouvem, começa a achar legal as coisas que eles assistem, né? Eu, particularmente, Virgínia, eu gosto muito de, né, o que o pessoal, que os jovens chamam de anime, né, que é desenho japonês, que é uma febre entre os jovens, né? Então ele traz uma cultura muito grande, oriental, né, com outros valores, né? E muitas vezes o jovem ele está crescendo e ele está observando esses outros valores que não tem na nossa cultura. Se a gente não entrar para ver o que é que eles estão vendo, o que eles estão participando ali, a gente não vai alcançar a compreensão sobre as coisas que eles estão pensando, sobre o que eles estão fazendo, né? Eu costumo dizer assim, que nessa época do que o filme é retratado, a gente tinha muito do imperativo do sucesso na vida. Então os pais se preocupavam muito com tem que ser alguém na vida, tem que escolher uma profissão desde muito cedo, tem que seguir aquele caminho. E às vezes o pai impunha aquele caminho para o jovem, falava, não, é esse que dá certo, porque é esse que a gente já pensou e tem mais experiência de pensar para você, né? Então, é um aspecto que causa, às vezes, sofrimento, porque eu não consigo escolher, eu não tenho a opção de escolher justamente numa fase que eu preciso estar me diferenciando, que eu preciso criar minha própria individualidade. Hoje, eu fico pensando assim, se não tem mais esse imperativo do sucesso a todo custo, do ser alguém na vida, mudou um pouquinho, mas às vezes é tão ou mais nocivo. Eu falo que tem um imperativo do ser feliz. Parece que a gente é quase que obrigado a ser feliz. Então, é como se as pessoas dissessem lá para o jovem, ó, as condições estão dadas aí, todas as condições para você ser feliz, criar uma vida aí producente. E se você não consegue fazer isso, parece que ou você é idiota ou você é preguiçoso. Então, é um estigma também que causa sofrimento no jovem. Se foi substituído por o sucesso, né, por ser alguém na vida, agora não precisa ser feliz quase que a todo custo, né? E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que assim, os psicólogos existencialistas vão trazer o outro lado, às vezes até pessimista, de que não, a vida é sofrimento e assim, a gente precisa criar uma casca ali para suportar as coisas que vão acontecendo, as pancadas que vão tomando, para a gente se reerguer, para tomar as outras pancadas que ainda estão por vir. No meio do caminho que a gente encontra a felicidade de 1 minuto ou 30 segundos, né? E às vezes a gente encontra como esse menino um propósito de vida, né? E esse sim seria um dos que encontrou um propósito e aí sim se achou, né? Encontrou seu caminho, né? Vamos dizer assim. Agora tem alguém dizendo aí, né, sobre os animes, né, que trabalham muitas situações, que ela assiste com a filha dela e que de alguma maneira tem um conteúdo muito, muito forte. E a outra pessoa está dizendo que o que ela tem visto é que os pais não mudaram muito, né? Então eu também acho, né, que em alguns contextos ou em algumas regiões ou em algumas culturas os pais não mudaram muito. Outras, eles fazem isso que o Bruno colocou muito bem. Ele substitui o imperativo do sucesso, do dinheiro, pelo ser feliz. Eu não sei qual é pior, né? Mas a gente tem que estar alerta a isso. Sempre tem um imperativo. E às vezes é esse imperativo que leva o indivíduo a entrar no desespero, né, que o Bruno já falou na live anterior, que é né, uma possibilidade de levar o indivíduo a não ver nenhuma outra possibilidade diante de si. E aí eu quero convidar vocês, pais, a refletirem o que vocês estão exigindo do seu filho. Às vezes começa lá na infância, né, Bruno? Olha a letra não está redondinha, olha que letra feia. Quantos pais pegam a folha
arranca a folha do caderno do filho. Então, você vai constituindo no filho, né, uma identidade de fracasso. Eu nunca vou ser aquilo que o meu pai gostaria que eu fosse. Vou voltar a repetir aquele livro Drama da Criança Bem Dotada. Então, essa busca, né, de afastar-se de mim para satisfazer a expectativa do outro, eu fico pensando, aqui estou eu e aqui está o outro. Então, essa distância aqui pode ser habitada pelo desespero, e no desespero eu posso buscar o autoextermínio. Então, eu acho que seria muito importante. Eu estava falando, é verdade, eu fui sua aluna, eu moro na Europa hoje, é isso mesmo, parece que aí, né, continua a mesma coisa. Eu acho que é inevitável que os pais não tenham expectativas dos filhos. O problema é que eles precisam verificar de onde vêm essas expectativas para que eles não queiram que os filhos venham a satisfazer, às vezes, os próprios débitos que eles têm com os próprios pais. Né, Bruno? Como é que você vê isso? Você vê realmente essa questão cultural? Porque parece que o pai do rapaz, ele queria mesmo que o filho fosse médico e ele trabalhava para burro. Então tem isso ainda, eu te dou tudo, eu te dou todas as condições e ainda joga na cara. Eu trabalho, te dou dinheiro, sacrifico e você nada, rapaz, e você nada. Então, nesses nocauteados aí da vida, a pessoa não consegue se sustentar, né? Como é que você vê essa questão da cobrança do pai aí no filme? Virgínia, eu concordo plenamente com os comentários, né? Eu acho que é aquela música interpretada pela Regina, pela Elis Regina, né? De que ainda somos os mesmos como os nossos Como os pais nossos ainda, né? pais. Parece que a gente não mudou, né? A gente repete alguns erros de algumas gerações ou modifica muito pouco, né? É, o que dá para entender no filme, Virgínia, é justamente alguém tentando impor, né? Impor um caminho para o jovem, né? E um caminho imposto, ele é quase que fadado ao fracasso, porque não é um caminho escolhido. Eu fico pensando assim, para a gente construir a nossa mente, a nossa individualidade, eu preciso escolher, mesmo que às vezes alguma escolha vai estar ali respaldada por alguém, ou para isso aqui você escolhe, e na página 2, se precisar, eu estou aqui para te respaldar. A gente precisa escolher as coisas para a gente errar e se frustrar e aí ir se construindo. Saber lidar com a angústia de escolher e excluir tudo aquilo que não foi escolhido. É dessa forma que nós construímos a nossa própria individualidade. Sem se angustiar diante da possibilidade, a gente não se constrói. Eu tava pensando agora, enquanto você falava, Virgínia, de um texto do Kierkegaard, que ele fala assim, ó, que a nossa mente ela é construída na possibilidade. Quando a gente começa a se dar conta das nossas possibilidades e a angústia que isso é gerada, isso constitui a nossa mente. É um texto muito bonito, porque ele vai falar lá, o Kierkegaard, como era um teólogo, além de um filósofo, ele vai usar justamente Adão para dizer a formação da nossa mente, né? Por isso que eu costumo dizer, às vezes eu prefiro ir direto num filósofo para entender a mente humana do que passar por um psicólogo, passar por assim eu falo em teoria, né? E ele fala assim, que Adão, ele estava no paraíso numa espécie de inocência, uma inocência pueril, era como se fosse uma criança que não lidava com angústia. A angústia era um sentimento que ficava meio que escondido nele. Não estou falando assim, né, de trazer reflexões religiosas nisso, é só um texto que usa justamente essa passagem para exemplificar a formação da mente. Quando que Adão sai desse estado, né, de pueril, esse estado de inocência? Quando Deus vai até ele e fala da possibilidade, fala que ele pode comer todas as frutas que tem lá no paraíso, exceto uma. Então, e tem mais, ele fala que se ele comer determinada fruta, que não é à toa que chama a fruta do conhecimento do bem e do mal, né?
ele vai morrer. Então, Kierkegaard vai usar essa passagem para dizer, nesse momento surgiu a mente em Adão, que a gente vai expandir para cada um de nós. Quando surge primeiro a possibilidade de morte. Então, até então, ele não sabia que podia morrer. Ele não sabia que ele era alguém que poderia fazer as coisas. Inclusive, na possibilidade, ele poderia comer, ele poderia não comer essa determinada fruta, e ao comer ele tinha que arcar com as consequências, que ainda poderia ser uma morte. Kierkegaard vai dizer que essa é a inauguração da mente, né? Quando a gente está diante de possibilidades, e aí a gente se angustia com as possibilidades, né? Ainda tem um outro componente que é a consciência de morte, né? Aí fundou a nossa mente, a partir daí, nada mais é igual àquele estado pueril, porque todas as escolhas que nós tivermos que fazer ao longo da vida, vai ter o componente da angústia, aquele componente que nos coloca lá na frente do abismo de que eu quero e ao mesmo tempo eu não quero, aquilo me atrai e me repele ao mesmo tempo, e as escolhas que eu faço me colocam num caminho e exclui todos os outros, né? Quando nós falamos do pai que quer impor o caminho, né? É justamente esse, é tentar se angustiar pelo outro, né? Não é uma maneira construtiva, né? Não é uma maneira que a gente, não é uma coisa que a gente consiga fazer pelo outro, nem mesmo pelos nossos filhos. Eles precisam passar pela própria angústia para formar a sua própria individualidade, né? Eu acho que no seu texto você faz uma referência que cada um tem que construir as próprias pontes para atravessar o rio da vida. Você não fala essa frase? Eu achei perfeita, né? Quer dizer, Virgínia, essa é uma... Desculpa te interromper. Essa é um texto do Nietzsche, né, que eu gosto tanto assim... Você citou no texto, né? Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Eu não preciso nem ler ele. Ele fala assim que cada um é responsável para encontrar, para fazer as pontes que precisará para atravessar o rio da vida. Ele fala, só tu é capaz de fazer essas pontes. E no meio do caminho, ele diz que vão aparecer inúmeros atalhos e semideuses que vão te oferecer para te atravessar o rio da vida. Mas ele diz assim, isso te custaria a ti próprio. Você se perderias e te hipotecarias, ele diz, né? Só tu pode construir esse caminho, né? Aí ele, no final ele fala assim, ó, para onde vai, não adianta perguntar para onde vai o caminho, você tem que encontrar e seguir, né? É um texto lindíssimo, que fala justamente disso. Foi uma lembrança muito boa, Virgínia, você ter... mas eu debrucei lá no seu texto, fiquei lendo esse final de semana, né? E aí você estava falando dessa formação da mente. Como é que constitui, então, a identidade do adolescente e como é que nessa identidade, nessa busca aí dessa mente, nesse mundo de possibilidades, como é que o desespero pode aparecer, o suicídio pode aparecer como possibilidade? Sim. Virgínia, assim, um pouquinho. o suicídio, ele aparece como possibilidade, como é uma possibilidade para nós aqui que estamos falando e temos consciência, a partir do momento que nós temos consciência de morte. Então, o suicídio, como eu disse na outra live, todos nós estamos suscetíveis a cometer suicídio, mesmo que não tenhamos nem passado por um pensamento nesse sentido até agora. Mas assim, nós falamos do jovem como se fosse uma fase crucial, né? Se fosse crucial não, porque é de fato, mas uma fase exclusiva de formação da individualidade, ou a gente chamaria de formação da personalidade. Claro que não, a gente já vai formando a nossa personalidade desde o momento que a gente nasce, né? Mas aí eu costumo dizer, Virgínia, que é muito mais pelas nossas preferências. Nós vamos nos constituindo
E as pessoas, ou nós mesmos, nos descrevemos pelo que a gente gosta. Então, eu digo assim, eu gosto quando eu sou criança, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Isso vai me descrevendo. Quando eu chego na adolescência e na fase jovem, né? Não mais, não muito mais pelo que eu gosto que vai me constituir e o que vai me definir, mas pelo que eu quero, pelos meus desejos, pelo que eu almejo. Então, é um componente um pouquinho diferente, porque o que eu gosto não tem muito como mudar, porque às vezes é um pouco instintivo. Eu gosto de uma determinada comida, eu gosto de uma determinada coisa. Agora, o que eu quero, esse tem um componente da ação, tem um componente da reflexão. O que eu quero é um nível superior ao só a vontade no sentido do que eu gosto. E aí, a partir desse momento, nós vamos constituindo a nossa individualidade. E não para nunca, na idade adulta, na idade senil, e por aí vai. O problema ou não, né, é que na adolescência a gente tem que decidir por muitas coisas cruciais, porque nos é empurrado diversos aspectos da nossa vida que tem que ser decidido naquele momento, sobre a vida afetiva, sobre a vida profissional. Então, às vezes é uma carga muito grande para ser feita naquele momento, e às vezes sem um apoio, né? Inclusive Então, as escolas também, né? Alguém colocou isso, sem apoio, né? Só para complementando, inclusive a falta de apoio das escolas, alguém colocou aí, que num sistema muito competitivo também, começa a exigir do adolescente que muitas vezes ele vá além das suas possibilidades, né? Ele vai além. Eu lembrei agora da cama do Procusto, né? Você conhece? Procusto, não, não, você vai gostar muito. Procusto, o mito de Procusto. Ele tinha uma estalagem lá perto de Atenas e todo mundo chegava, parava lá na estalagem dele antes de chegar em Atenas. Só que ele tinha uma cama, né? E os hóspedes tinham que caber na cama dele. Se o hóspede fosse muito pequenininho, ele esticava. Se fosse muito grande, ele cortava. Então, eu acho que nós temos aí um sistema, principalmente alguém colocou na escola, que coloca lá o indivíduo, a escola é um Procurso, tem que ser desse tamanho, você não pode pegar sol, você tem que estudar 24 horas por dia, você não pode namorar. E aí o que o Bruno está dizendo é a fase do eu quero, é a fase da ação, é a fase dos hormônios. Então, né, essa luta entre as exigências externas e as exigências internas, aqui que pode ocorrer o desespero, né? E por exigências externas, nós temos as escolas, os pais, os primos, né? Seu primo conseguiu, você ainda não conseguiu, você já tem 18 anos, olha aí. Então, nessa lama toda de expectativas, às vezes o adolescente não consegue sobreviver. Aí ele vai para as drogas, não é? Ele vai para os comportamentos antissociais, a impulsividade, a agressividade, né? E até que ele pode vir num momento de desespero, como você disse na live passada, o Buber fala, é um alçapão, né? Então, de repente, aquilo se abre e, de alguma maneira, o adolescente cai, ou todos nós, como o Bruno falou, estamos possíveis, né, de assumir essa situação. Então, o nível de exigência, eu acho que estamos numa sociedade meio Procusto aí. E alguém disse que às vezes o pai é tão realizado, eu me realizei, você tem que se realizar. E alguns pais que eu conheço também comparam, né, os anos 50 com os anos agora dos anos 20, né? Então, na minha época era assim, na minha época eu fazia, acontecia, na minha época, pais, pelo amor de Deus, não. Esses meninos já estão sofrendo pressão de todos os lados, né? Eles estão ilhados. Então, eu queria que vocês refletissem, né? O Bruno até tentou assim, olha, tem suicídios que são imprevistos. A responsabilidade não é necessariamente dos pais, mas existe também a responsabilidade do contexto no qual a criança vive. A falta de suporte do cara do filme, né, com
a ignorância ali dos pais. Então, esses ingredientes aí acabam se misturando. Então, acho que é importante a gente rever o nível de expectativa, né? Tem gente que se faz através do filho. Olha aqui meu filho, né? Quer dizer, o filho passa a ser a própria identidade do pai. E Começa a aí viver as a vida coisas do vão se filho, né? complicando. Isso, exatamente. Então, tem filhos que querem se realizar nos pais, tem pais que querem se realizar nos filhos, tem filhos, pais que já são realizados e querem a continuidade da realização. Eu estava conversando outro dia com uma mãe e o filho dela quer fazer um curso técnico. Ele quer fazer um curso técnico e ela me disse: eu estou com vergonha das minhas amigas. Como é que eu vou falar para minha amiga que o filho dela está indo para São Paulo fazer não sei aonde a faculdade? Meu filho vai fazer um curso técnico em Goiás, eu estou com vergonha. E o filho quer fazer o curso técnico, percebe? Então, nessa contramão Sim. de satisfazer o desejo da amiga, às vezes a amiga não está nem aí para ela vai sacrificar o desejo do filho, gente. Isso é uma coisa muito complicada. O que você acha disso, Bruno? Tem algumas perguntas aqui também, né? A questão da faixa etária, né, para os casos de suicídio. Você tem alguma contribuição nesse sentido? Alguém perguntou aqui. Acho que você falou, né, dos Virgínia, idosos. sim, os idosos ainda é a maior incidência, mas não figura como das primeiras causas de morte, né? Talvez as primeiras causas de morte dos idosos ainda são os problemas do coração. O que é relevante para o adolescente é por não ser das maiores causas, mas são as principais. Porque dificilmente um adolescente vai morrer por outra causa, senão de um acidente ou do suicídio, né? Então, essa é a relevância da faixa etária, né? Da prevenção nessa faixa etária. Como você estava dizendo, Virgínia, sobre as escolas, né? O filme ilustra muito bem isso, né? É uma escola que é retratada no filme que parece que não mudou muito das escolas que a gente está observando por aí. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, a impressão que eu fiquei que quem tinha dificuldades, assim, dificuldades relacionais, dificuldades na vida, era justamente o colega de quarto do Neil, que é Eu o Todd. também. É. A gente observava ele tinha uma pressão muito grande, porque ele tinha um irmão que estudou naquela escola, então os pais cobravam o desempenho dele, que tinha que ser no mínimo, né? No mínimo igual ao do irmão. Então, era um jovem retraído, era um jovem que tinha uma dificuldade para se expressar, e ao longo do filme ele vai desabrochando, ele vai criando algumas possibilidades que ele vai vendo através dos colegas, através do incentivo do professor. Então, dá para ver, né, assim, a emancipação que aquele jovem tem. Mas no começo, assim, a impressão que dá é que quem tem dificuldade é justamente ele, não o Aham. outro que tem um monte de amigo, que não tem dificuldade em se expressar, que é o centro das atenções dos colegas, que tem a coragem de se inscrever lá para ser fazer o papel principal lá no teatro, né? E acaba que esse, né, por não conseguir, né, pelo menos na minha visão, por não conseguir dar seguimento ao caminho que ele conseguiu encontrar e escolher, né, acontece a tragédia, né, a tragédia do filme. E o outro, né, que é um desenvolvimento oposto, que ele vai se descobrindo, né, novas possibilidades de ser, novas possibilidades de agir. Nesse aspecto, eu acho o filme também né, muito interessante, né, para trazer justamente essa influência que as pessoas, os colegas, né, não só a família, mas os colegas, um professor que a gente se identifica, que traz algumas coisas que a gente nem sabia que tinha, né? Então, dá para observar também nas cenas, né, Virgínia?
Isso. Se nós somos fragilizados, né, e suscetíveis dessas influências todas, do professor, do amigo, da sociedade, imaginem esses jovens, né? Eles estão sendo solicitados, né, por uma série de demandas que muitas vezes são contraditórias. E aí, onde estamos nós, pais, para escutá-los, né? A Cíntia vai ser a minha convidada da semana que vem, né? Ela está dizendo aí que o nivelamento, né, das subjetividades, parece que as pessoas viraram objetos, temos que ser todos iguais. Então, quando a gente acaba destruindo a subjetividade, né, a minha medida, a gente está falando, Elizabeth, do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Você não chegou atrasada, não. Dá tempo, a live está ficando salva, viu? Então, quando existe, né? Quando a gente quer transformar toda a individualidade numa massa, a gente vai deixando de valorizar a subjetividade. Tem uma mãe que perguntou, e um pai que não deseja nada, né? Um pai que não tem nenhuma expectativa para o filho. Eu acho que tudo é questão de medida. Aquele que tem muita, aquele que não tem nenhuma, vai deixando esse filho num limbo aí, como se ele também não existisse. Na verdade, eu acho que nas duas situações ele não existe, porque se eu existo para satisfazer a expectativa do meu pai, eu não existo. E se você não tem expectativa a meu respeito, eu não existo. Eu não existo. Então, essa não confirmação da minha existência enquanto subjetividade pode me levar ao desespero e, consequentemente, ao autoextermínio. A Cíntia está dizendo que a semana que vem ela vai estar aqui falando sobre liberdade. Né? O que a gente anda fazendo com a nossa liberdade. E aí nós temos apenas 4 minutos, Bruno. Quero que você deixe aí as suas palavrinhas finais, seu consultório também, como é que as pessoas podem ter acesso a você, o seu Insta. E quero mais uma vez dizer assim que é uma delícia navegar com você. Realmente eu fico emocionada de ler seus textos. Você não sabe como você tem me enriquecido. Eu tenho navegado aí por outras dimensões. Para mim foi um presente conhecer você, Sueli, Cíntia, né? Sou extremamente grata a vocês, a você em particular. Suas palavrinhas finais, então. Virgínia, a admiração é recíproca. Você me despertou essa nova dimensão aí, né? Eu te disse que antes mesmo de você entrar em contato comigo, nem Instagram eu tinha, né? E é uma forma de fazer a divulgação, de eu me mexer com as coisas que eu estava pensando, né? Sobre as coisas que eu estava almejando, e aí foi um impulso aí. Eu vejo sempre os seus vídeos, né? Eu acho que tem um valor muito grande no sentido de ajudar, dar apoio para as pessoas que estão precisando, também de formação, que eu vejo muita gente se espelha para se formar com umas coisas que você tá refletindo, né? Então, é um prazer também tá dividindo a segunda live contigo, né? E tomara que venham as outras por aí, né? Eu acho assim, que para finalizar, eu acho que você já trouxe uma coisa que foi para mim extremamente importante, que é essa passagem do Nietzsche, que a gente precisa construir nosso caminho. A gente não pode abdicar de construir esse caminho, porque abdicar é um caminho, mas não é um caminho nosso. A gente vai chegar em algum lugar, mas não somos nós quem estamos escolhendo. É muito melhor a gente escolher, e se der errado a gente arca com as consequências, mas fomos nós, e aí tem um aprendizado, aí tem crescimento. Quando a gente não escolhe, quando a gente abdica, deixa o outro construir a ponte para fazer, né? É possível isso, né? O adulto, o adolescente, e quando a gente elege alguém para construir a ponte para mim, para decidir para mim, eu acho isso extremamente nocivo. Cada um é capaz de trilhar o próprio caminho e é capaz de seguir nesse caminho, né? E aguentar as consequências.
Sofrer, a gente vai sofrer de qualquer jeito, gente, mas a gente tem o poder de escolher. Eu vou sofrer em cima da ponte do outro ou eu vou sofrer em cima da minha ponte? Eu prefiro da minha ponte, porque provavelmente dela eu conheço mais. Então fica aí o nosso convite, construa a sua ponte, escolha o seu caminho e vamos aprender a negociar, mesmo que a gente precise de ajuda de um profissional, antes de pensar, como infelizmente foi no caso do nosso artista aí do filme, que infelizmente encontrou a ponte, mas pulou da própria ponte. Viu? Um beijo grande, gente. Bruno, o seu Instagram é Bruno... Bruno.gonçalves, psicólogo. Bruno.gonçalves, psicólogo, tá? E eu Quiser me sou muito encontrar, grata e você tem uma missão. Você tem uma daqui a missão muito pouco. grande. Vamos começar a gravar vídeo, viu? Isso mesmo que eu ia falar. Daqui a pouco eu começo. Vou aos poucos, né? Vou aos poucos, vou Vai tateando o sim. caminho ainda. Boa É noite uma para ponte, todos, né? né? Pois é, Boa pois noite, é. obrigada, gente. É uma ponte. Vamos encerrar. Obrigada, gente, que ficaram aí conosco esse tempo inteiro. Se vocês gostaram dessa live, compartilhem, porque eu sempre acho que tem sempre uma utilidade pública e nós somos responsáveis. Vamos pegar essa ponte que a gente começou e vamos expandir aí para o nosso universo. Eu acho que a gente falar de suicídio é também prevenir o suicídio, né? Na contramão, até gravei um vídeo hoje, na contramão do que todo mundo pensa, falar previne, ok? Com Deus certeza. abençoe, gente. Beijo grande. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.